Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, seu programa de saúde bucal. Hoje nós vamos mostrar para vocês um caso de uma coroa realizada no Serec, então feito todo o planejamento virtual, escaneamento e fresamento no consultório. E também vamos mostrar depois um caso de overdenture, o que é uma overdenture sobre implantes, para que casos que ela é indicada, em que casos, em que opções a gente pode utilizar esse tipo de prótese. Então, vamos lá? Na sequência, então, vamos apresentar o sistema Serec. Então, o Serec é um tipo de sistema CAD/CAM da Sirona, que a gente tem hoje disponível no consultório, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente hoje lida com ele no nosso dia a dia. Então, esse caso aqui desse paciente é um paciente que já tem alguns dentes reabilitados, com reabilitações cerâmicas, e aí é onde a gente vai perceber que existe um problema nesse dente incisivo lateral. Nessa primeira vista a gente não percebe o problema, mas na sequência é isso aqui que houve. Então ele tem aqui um pino metálico, que logicamente é inerente talvez a um tratamento muito antigo, que a gente tem hoje uma dificuldade da remoção desses pinos, então se mantém eles de uma certa forma. Se houver talvez a possibilidade de substituir por pinos de fibra de vidro, a gente até substitui, mas se não há às vezes há risco de fratura de raiz. Se a gente tentar tirar um pino que está muito grande ou muito largo, a gente pode ter um risco grande de fratura de raiz. E aí nesses casos, a gente prefere mantê-los e fazer a reabilitação em cima, E aí então aqui ele teve uma fratura da parte palatina dessa coroa que ele tem sobre esse dente. Então é uma coroa de cerâmica pura, onde então a gente fez agora a remoção total dela, para que a gente possa agora visualizar melhor esse trabalho. Se faz aqui todo um refinamento do contorno dental, para que eu tenha aí uma adaptação e um tipo de preparo que possibilite a leitura do scanner intraoral, como a Morgana bem comentou no início. Como a gente não vai fazer moldagens, essa é uma das vantagens primordiais que tem dentro do sistema da Sirona, que é poder fazer então o escaneamento intraoral, podendo já eliminar essas etapas de moldagem, esses tempos de indas e vindas às vezes para o consultório, envio de materiais para laboratório. A gente hoje está suprimindo todo esse tipo de trabalho. Então aí o dente já está devidamente preparado para o escaneamento. Então aqui vocês vão perceber que tem uma linhazinha preta ao redor desse dente, para casos também como moldagens, principalmente para o escaneamento. A gente então faz um afastamento. Isso aqui então é como se vocês fossem imaginar que eu tenho um pedacinho de um fio dental, só que é um fio específico para afastamento gengival, para que a hora que eu faça aqui uma imagem, uma tomada ou uma foto, que nem a gente está vendo aqui, porque o escaneamento é uma filmagem intraoral. E aqui a gente está vendo uma foto, então eu tenho que ter essa mesma precisão na imagem do meu scanner. Então vocês podem visualizar bem certinho o contorno do fio. Se, por exemplo, eu não estivesse tendo a possibilidade de, numa foto, visualizar o fio, quer dizer que o meu scanner intraoral também não serviria para reabilitar da maneira ideal um dente após a fresagem, porque ele não copiou da maneira mais exata o término daquele dente. Então, dentro do sistema, agora a gente vai fazer a seleção do tipo de material que a gente vai de restauro que a gente vai fazer. Aqui, talvez na tela vocês vão perceber bem, mas é um restauro tipo individual, é uma coroa só, é um dente só. Aqui a opção do que a gente tem de trabalhos, tipo coroa, tipo onlay, uma faceta, um laminado, ou então até pilares sobre implante. E aí, na sequência, a gente vai escolher de que forma, de que banco de dados que a gente quer que seja gerada uma proposta. Então eu posso aqui criar uma biogenérica individual, que é quando a gente tem dentro do software um banco de dados e ele faz aí uma adequação em função dos demais dentes que o paciente tem na boca. Nesse caso aqui a gente vai fazer uma cópia biogenérica. Então essa cópia, por que eu consigo ter ela? Porque antes de remover o bloco, aquela parte do dente fraturado, eu escaneei aquilo, a parte anterior. E a parte posterior que a gente tem ela quebrada, o próprio software vai fazer então a adaptação até aquele término. E teria uma outra opção de criar uma referência. Eu posso pegar, já que eu estou trabalhando com incisivo lateral, por exemplo, ali no caso do paciente no lado direito, eu posso escanear até o lado esquerdo e determinar que eu queria que ele fizesse uma cópia e fizesse uma inversão da imagem. Aí então, isso aqui é o escaneamento feito. Então olha como a gente tem refinamento de detalhes, a gente consegue aqui nesse tipo de software que a gente tem lá na clínica, que é o sistema da OmniCam, então é colorido, então a gente consegue identificar bem mais com nitidez o que é gengiva, o que é dente, o pino que a gente tem lá dentro da raiz. Então assim, me dá uma possibilidade de avaliação muito mais precisa.
essa imagem aqui é o escaneamento que eu fiz antes da remoção da coroa. Então eu já fiz uma cópia, porque eu só peguei o que ele já tinha, para que eu não tenha mais um serviço de imaginar como é que eu gostaria daquele dente, tamanho, comprimento, volume, eu escaneei antes de começar o meu trabalho. Aí já me criou, então, uma referência, nesse caso, dentro do sistema, uma cópia. Até porque o dente foi feito isso, porque o dente estava no tamanho compatível, Sim, no dente estava feito, tudo pronto. Combinando com os outros dentes que ele tinha. Isso mesmo. Então, por isso que opta-se por essa opção, né? E é dentro do sistema uma das maneiras que a gente tem aí a possibilidade de recursos mais fiéis, porque a gente consegue, então, fazer uma cópia, eu posso fazer uma prova, se ele não tivesse nada antes, eu poderia fazer uma prova na boca antes de um dente, para que a gente perceba que tem ali uma boa anatomia, ou então até mesmo fazer um enceramento no laboratório anteriormente, para que na hora que a gente for fazer o escaneamento eu já tenho tudo isso pronto. Então aqui é uma proposta que ele está me dando, porque então aqui a gente já tem um material que ele está criando uma ideia, então é uma referência idêntica ao que a gente tem anterior. Então se a gente for ver a imagem, é o mesmo formato, então eu não precisei agora fazer nenhum tipo de refinamento dentro do próprio sistema, porque a máquina já fez uma leitura daquilo que eu quis, tá? Então ele já me gerou uma proposta fiel. Aí então, uma outra imagem que a gente tem aqui que é muito interessante, que às vezes a gente tem uma dificuldade, às vezes quando manda esses trabalhos, eu mandava esses trabalhos para laboratórios de prótese, porque eles não têm às vezes esse tipo de refinamento de detalhes que esses tipos de sistema 3D, CAD/CAM nos possibilitam. Então, o que é isso aqui que vocês estão vendo? Esses pontos aqui em vermelhos, tá? São pontos de contato que ele tem com os seus dentes antagonistas. Então, a gente está trabalhando aqui na arcada superior e esses pontos mais vermelhos aqui são os pontos onde ele tem um contato mais forte com os dentes inferiores. E isso eu já estou vendo nos modelos. E na sequência, a gente depois pode fazer ainda uma avaliação da espessura daquele material. Então, o que a gente está fazendo aqui? Quando eu vou caracterizar o meu projeto, ele vai me pedir alguns parâmetros. Quanto é que eu quero de espessura mínima, até onde eu quero que aquele dente vá, o quanto que eu quero que seja feita uma fresagem no meu bloco. Ele vai me dando, eu vou criando todos os parâmetros. Depois que ele criou e desenhou minha proposta, eu posso fazer agora uma avaliação. Então eu tenho aqui uma quantidade de ferramentas, de contatos com o modelo, espessura, e aí então o que eu estou mostrando para vocês aqui é a espessura. Então essa linhazinha aqui dentro, um pouquinho mais amarelada, é a espessura mínima que eu vou colocar nos meus parâmetros, e essa espessura mínima vai estar determinada de cada um dos fabricantes. Então aqui a gente tem alguns modelos de materiais, de blocos, por exemplo. Então esses aqui são os blocos, que eu vou já mostrar para vocês eles aí em imagens na tela. Então, cada fabricante, deixa eu até virar aqui, esse aqui é um bloco de uma marca também alemã chamada Vita, e cada material tem os seus parâmetros. Então eu vou transferir os parâmetros que vem, por exemplo, na bula desses materiais e vou transferir eles para aquele computador. Então esse aqui, por exemplo, são blocos para fazer provisórios, eu posso então fazer provisórios diretamente com o sistema. Eu posso fazer materiais definitivos, então esse aqui são materiais cerâmicos, então cerâmicas também da Vita, cada uma delas com diferentes tons de translucidez, tons de cores, aspectos que a gente vai poder então ter eles monocromáticos ou policromáticos. E aqui ainda hoje tem um tipo de material de restauro que é uma cerâmica, que é um lançamento mundial da Vita, que se chama Enamic. Esse aqui é um tipo de material, como a gente pode dizer que é um material do futuro, que é uma cerâmica reforçada. Então eu posso trabalhar com materiais hoje em dia extremamente estéticos, tá? Com uma espessura bem mais reduzida, sem ter o risco de fratura. Então ele tem aí uma resistência flexural muito maior do que as cerâmicas, que são as cerâmicas vítreas, que são cerâmicas feldspáticas. Então tudo depende do material que a gente vai escolher para determinar os parâmetros. E a diferença também, né, que as cerâmicas, esse é um bloco único, onde é feita a fresagem dele no consultório, a partir de um bloco único. Sim. As porcelanas até então eram executadas de que maneira? Pó líquido e por incrementação, e cada incrementação dessas ia ao forno artesanal. E voltava. Então, extremamente artesanal, e onde você tinha que fazer, às vezes,
algumas vezes dessa porcelana ir ao forno, cada camadinha de incremento de porcelana, o técnico coloca no forno, volta, faz mais um incremento, coloca no forno, volta, e assim não, a gente está fresando um dente a partir de um bloco maciço de porcelana, né? Não tem o que a Morgana falou, esse fato de vai ao forno e faz um incremento, pode me gerar pequenos espaços, pode me gerar pequenas fraturas, que talvez a olho nu a gente não perceba. E aqui é um bloco inteiro, um bloco maciço, que uma fresadora vai trabalhar, esculpir ele, na verdade, daquilo que a gente já predeterminou. Com a riqueza de detalhes que a gente delimitou ali. Isso mesmo. Né? Então esse parâmetro que vocês estão vendo aqui em azul é o parâmetro mínimo que o meu fabricante me dá para que eu tenha garantia que eu vou ter sucesso naquele trabalho. E o resto aqui em branco é que eu tenho então uma margem de sobra, onde vai ter o material, a parte estética do nosso dente. Então na sequência, a gente então agora tem uma disposição espacial do bloco. Então, como vocês estão vendo ali, esse bloco é como se eu vou tirar um daqui, vou pegar esse maior, só para vocês terem uma ideia. Então isso aqui é um bloco, como vocês estão vendo lá na tela, eu tenho esse batoque aqui embaixo, é onde a gente acopla esse bloco dentro da fresadora, e então eu vou criar a disposição do dente aqui dentro. Logicamente esse aqui é um bloco maior, então eu posso fazer aqui um trabalho com mais dentes. Como se eu fosse fazer isso aqui um material para fazer provisórios, eu poderia fazer uma pontezinha provisória de 3 elementos, por exemplo, tá? Para depois poder fazer dentes sobre implante, individualizados e em cerâmica. Então aquela imagem lá na tela que vocês estão vendo é uma visão tridimensional que a gente vai dispor o bloco, o dente dentro do bloco. Então vocês veem que tem um tamanho, tá? Aqui fica a disposição dele numa imagem espacial, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, mais individualizado. E aqui vocês vão ver que tem várias faixas de cores. Aqui são cores para que o dentista possa saber se ele quer que seja um tom mais carregado. Então esse aqui que a gente utilizou é um bloco tipo policromático. Então ele tem vários tons no mesmo bloco. E aí então vamos supor, eu quero que o meu dente tenha a partezinha dele da incisal, da linha dele mais próximo do lábio, ali naquela linha, seja mais clarinha. E lá em cima nele, mais próximo da gengiva, com uma cor um pouco mais carregada, um pouco mais amareladinho, que é normal dos dentes naturais. Então, para criar cada vez situações de dentes mais naturais possíveis. É uma peça, logicamente, aqui livre de metal, não tem metal nenhum, e uma peça extremamente maciça, tá? O que a gente pode agora visualizar em detalhes? A gente faz lá dentro, todo esse trabalho desse bloco aqui, gera esse resultado final. Então a broca da fresadora esculpe tanto por fora, para criar o desenho externo do nosso dente, como ela também vai criar a cavidade interna, que é onde vai ficar adaptada sobre o nosso dente, tá? Sobre o preparo do nosso dente. Então agora aqui o paciente, a gente volta à mesma imagem, tem que estar logicamente numa condição gengival ideal, não pode ter logicamente sangramento, porque senão eu também nem poderia na forma convencional moldar, e muito menos então nos dias de hoje fazer os escaneamentos, porque também eu não teria uma imagem perfeita. A gente faz um condicionamento daquela região, faz um condicionamento ácido também do dente para que crie mais porosidades internas, e aí hoje em dia então a gente usa cimentos resinosos, são resinas que a gente consegue então hoje cimentar o dente com materiais que têm aí extrema durabilidade e resistência. São materiais que são fotopolimerizáveis, e vocês então podem imaginar que mesmo que a gente fez um preparo um pouco maior daquele pino metálico, para que aquilo não aparecesse, por exemplo, em ambientes que tem uma luz um pouco diferente, como vocês podem ver aqui, a gente está incidindo aqui uma luz extremamente forte por trás do dente, e vocês não conseguem perceber que lá dentro teria um pino metálico, tá? Se fosse, por exemplo, ainda aquelas coroas dito metalocerâmicas, daria para ver bem certinho aqui dentro um desenho escuro, porque é a parte opaca daquele metal. Então o que a gente percebe aqui? Que a gente então tem um caso como ele tinha no seu início, e aqui a gente agora ainda depois de finalizado, mesmo tendo uma nuance de cores variadas, a gente ainda pode fazer refinamentos. Como? Pigmentando aquela região, pintando, é como se a gente fosse fazer pinturas na porcelana para ficar cada vez mais próximo do que é o dente lateral, para que tenha, principalmente esses casos que são individualizados, e na região anterior são casos extremamente difíceis. Às vezes a gente tem uma facilidade maior para reabilitar uma boca toda, porque eu estou criando tudo novo, do que reabilitar algo que é individual, porque eu tenho que ter sempre
uma expressão ali que aquilo passa... Uma riqueza de detalhes. E que aquilo passa como natural. Eu não posso ter um dente de um formato e outro do outro, que cria um impacto muito diferente. Então aqui tem todas as fases do que a gente realizou desse paciente, desde aí então da remoção, daquela coroa fraturada. Aqui a imagem real, numa fotografia. Olha aqui o escaneamento, como a gente percebe hoje em dia, riquezas de detalhe e de precisão. Isso gerando aquela imagem lá dentro do bloco, tá? E então depois o caso aqui finalizado. Então isso aí hoje em dia, na odontologia, é algo extremamente moderno, é uma tecnologia que a gente... de ponta, né? De ponta, que é algo que dentro da odontologia não tem mais volta, e cada vez mais que tanto os profissionais como os seus próprios clientes vão conhecendo desse tipo de ferramenta, cada vez mais eles querem ter trabalhos realizados dessa maneira. E como é gratificante, né, a gente poder ver a evolução, como as coisas se tornam cada vez mais fáceis para o paciente, porque esses procedimentos feitos assim, eles são muito mais rápidos, o paciente vai ao consultório menos vezes, né, então antes tinha que molda, vai para o laboratório, prova estrutura, prova porcelana, cada vez isso era uma consulta diferente. E agora a gente consegue, em pouquíssimas consultas, resolver todo o tratamento, às vezes de uma boca inteira, né? De 8, 10 coroas de porcelana, a gente consegue fazer extremamente rápido. Um caso que nem, por exemplo, desse cliente, a gente consegue fazer ele em sessão única. É um caso simples, o paciente pode vir, então, programado para a gente fazer a remoção daquele dente, fazer o refinamento do preparo, escaneamento, fresagem, toda essa parte que vocês viram ali dos desenhos e do fresamento da peça. O paciente está sentado do lado da gente, podendo acompanhar tudo que está acontecendo, se dá um acabamento, um polimento mecânico ou então uma queima mais no forno, e aí a gente já pode cimentar tudo numa mesma sessão.